Vamos falar sobre a duologia da N.K. Jemisin, Nós Somos a Cidade e Nós Fazemos o Mundo, porque eu finalizei a minha leitura e eu estou prontíssima para conversar sobre ela com vocês. Oi, eu sou a Paloma e esse é meu canal, onde eu amo falar de livros, e geralmente eu falo sobre séries de fantasia. Porém, ficção científica não fica pra trás, tá, gente? Eu ainda gosto de consumir muita ficção científica, e a mais recente que eu consumi foi Nós Somos a Cidade, uma releitura que eu fiz, e Nós Fazemos o Mundo, que eu li pela primeira vez, e finalmente finalizei essa duologia da N.K. Jemisin, e eu estou muito empolgada pra conversar com vocês sobre esses dois livros, porque eles valem muito a pena. Vamos começar então falando sobre o primeiro livro, Nós Somos a Cidade, que foi uma das leituras mais empolgantes de ficção científica que eu já fiz. Eu tinha lido esse livro uma vez quando eu recebi esse livro da editora Suma, eu tinha parceria com a Companhia das Letras na época. É um vídeo muito antigo, mas eu vou deixar marcado aqui no card. Vou contra o meu instinto primário de ter vergonha dos vídeos antigos e vou colocar aqui, caso vocês queiram ver, essa primeira experiência com esse livro. Mas vamos falar sobre ele agora então, porque eu reli esse livro esse ano a fim de terminar a duologia, deu certo. Então, Nós Somos a Cidade é um livro de ficção científica da N.K. Jemisin. A N.K. é uma autora muito renomada lá fora, ela já ganhou vários prêmios com as suas histórias de ficção científica, porém, apesar de tudo, essa é a minha primeira experiência com a autora. Foi a minha primeira e continua sendo a minha única experiência com a autora. Depois desse livro, eu percebi como a N.K. Jemisin é inteligente. Sabe aquela pessoa que você tem até vergonha de conversar sobre, porque ela viaja tanto nessa história, porém tudo que ela fala faz sentido? E eu cheguei à conclusão de que ela é uma pessoa extremamente inteligente e ela é um ícone da ficção científica, gente. Então, eu estou extremamente empolgada com esse livro. Nós Somos a Cidade vai contar sobre a cidade de Nova York. Certo dia, a cidade de Nova York acorda e ela personifica num avatar. Então ela escolhe uma pessoa para representar a sua essência. Esse garoto que é escolhido, ele é um garoto assim extremamente nova-iorquino, todas as características da cidade estão presentes nesse garoto. Porém, nessa história, logo no início, a gente também entende que existe uma raça alienígena que é inimiga dos seres humanos. Então o objetivo deles é justamente parar esse processo de nascimento das cidades que vem acontecendo há muitos anos. Então quando a cidade de Nova York nasce e ela personifica nesse avatar, o inimigo imediatamente ataca ele. Essas cidades já vêm nascendo há muito tempo, como eu acabei de falar, e o inimigo vem se aperfeiçoando. Então, quando esse nascimento acontece, o inimigo tá mega preparado para atacar. E esse ataque acaba fazendo com que o avatar de Nova York sofra muitos danos. Assim, é um dano essencial, um dano emocional, um dano de espírito, tá? E ele acaba entrando num coma. Pra Nova York continuar se protegendo, porque agora ela está viva, ela acaba levantando mais 5 avatares de 5 distritos de Nova York. Então nós temos Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens e Staten Island. E juntos, eles formam também a essência de Nova York. Esse primário, ele acaba ficando em coma grande parte da história e a gente começa a acompanhar os pontos de vista desses 5 distritos. Cada um tem a sua personalidade e cada um combina exatamente com o seu distrito. Então nós temos o Manhattan, que é um cara que assume a personalidade de Manhattan. Nós temos a Brooklyn, que é uma política. Nós temos o Bronx, que é considerado o distrito mais barra pesada, que quem assume é a Bronca, ela é uma artista. Nós temos o Queens, que é o distrito dos imigrantes, o distrito da família, então quem assume é a Padmini. E nós temos Staten Island, que é a Aisling que assume. Só que a situação deles fica bem complicada, porque isso nunca aconteceu na história do nascimento da cidade, sabe? Então é algo fora do normal. Eles não sabem o que tá acontecendo, eles simplesmente sentem que agora eles são a cidade. E eles também têm alguns dramas particulares dentro desse primeiro volume, porque eles têm que se juntar em um grupo para que eles consigam acordar o avatar primário, enquanto o inimigo continua atacando eles vez e vez, capítulo a capítulo. Acontece, gente, que 4 desses distritos conseguem se encontrar dentro da cidade de Nova York e eles acabam formando meio que essa família encontrada estranha. O 5º distrito, que é Staten Island, ele é representado pela Aisling, ele acaba passando por uns maus bocados, porque além de ter elementos clássicos da ficção científica nessa história, a gente também tem elementos culturais e sociais, que eu acho que é normal da N.K. Jemisin. Então ela fala muito sobre as apropriações culturais dentro de Nova York, como Nova York está mudando por pessoas brancas, como o racismo afeta as pessoas, como a xenofobia afeta as pessoas. E a Aisling é a personagem que vem representando grande parte dessa negatividade dentro da história, porque ela é uma menina
branca, totalmente padrão. Ela vive em Staten Island, que é uma ilha que não gosta muito de ser parte de Nova York, então o sonho deles é se separar de Nova York. Então ela vem trazendo esse racismo e essa xenofobia pra história, sabe? E aí começa a complicar muito mais, porque eles precisam de todo mundo junto pra acordar o Avatar e o inimigo tá ficando mais forte. E é um livro extremamente empolgante, como eu falei pra vocês, porque você começa a ler essa história, você começa a entender esses conceitos, você começa a gostar das personagens que vão sendo apresentadas. Juntos eles vão formando um grupo extremamente estranho e característico que forma Nova York. E pra mim esse livro é extremamente empolgante de ler. Eu fiz várias marcações na história, foi um livro que eu me dediquei bastante à leitura e eu adorei essa história. Eu dei 4,5 estrelas pra esse livro. Ele foi muito, muito, muito bom. Porém, existe uma questão com essa série, porque assim, aqui no final, nos agradecimentos da NK, ela fala, bem escrito aqui, ela fala que esse livro é o primeiro de uma trilogia. E quando eu recebi esse livro aqui em casa, ele obviamente já tinha sido publicado lá fora, então ele estava sendo traduzido. E aí eu entrei no Goodreads pra saber um pouco mais, porque eu já gostei dessa história na primeira vez que eu li. Quando eu entrei no Goodreads, eu vi que só tinham 2 livros listados, porque já tinha passado um tempo, né, da publicação, e só tinham esses 2 livros listados lá. Então eu comecei a achar muito estranho o fato dela considerar essa série uma trilogia, sendo que só existiam 2 livros. Esperei pra ver se ela ia lançar o terceiro, e em 2026, que eu reli esse livro, eu entendi que ia ser uma duologia. Então eu tava achando isso muito estranho, até que eu peguei o segundo volume, Nós Fazemos o Mundo. Esse segundo volume continua imediatamente depois do primeiro, então assim, passam apenas algumas semanas e a história continua na mesma. Porque agora o Avatar primário está acordado, existem esses 5 distritos, porém eles estão com um problema muito grande com Staten Island, porque a Aisling não quis se juntar ao grupo. Ela se separou completamente e ela se separou essencialmente da cidade de Nova York. Então o inimigo acaba se agarrando a Staten Island e acontece todo esse drama do inimigo não só tentar destruir a nossa realidade, como tomar a nossa realidade pra ele, sabe? Então ele quer se tornar, ela no caso é uma mulher, ela quer se tornar também uma cidade. Pra isso, eles acabam precisando de ajuda de outras pessoas, então a gente conhece outras cidades, é muito interessante, gente, juro. Eles fazem uma cúpula, que é uma reunião, então eles chamam várias cidades do mundo inteiro pra discutir o que é que eles vão fazer. Só que o problema, gente, é que esse livro se torna muito, 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 muito político. Ele deixa de ser aquela ficção científica clássica e empolgante pra ser um livro político e um pouco mundano. E isso foi um problema pra mim. Esse primeiro livro, se eu não me engano, eu dei 4,5 estrelas e eu mantive ou eu aumentei um pouquinho pra 4,75. Foi alguma coisa assim, mas ele foi muito bom, maravilhoso. O segundo, eu já tive que baixar minha nota pra 3,5, porque ele, primeiro, ele é bem mais curto, tá? Então eu achei estranho porque o fim da história geralmente é o maior, né? E ele começa de uma forma muito política, porque essa inimiga, que também personificou, ela vem se aperfeiçoando, como eu falei, há muitos anos. Então, quando Nova York nasce, ela acaba tendo toda essa rede de apoio para atacar Nova York. E grande parte dessa rede de apoio é, na verdade, uma rede política. Então, ela meio que vai tentando destruir Nova York por dentro. Ela vai tentando tomar Nova York de forma política. E aí, esse livro passa a ser um pouco mais mundano. Então, a briga deixa de ser interdimensional para ser, sei lá, uma corrida política. Porque a Brooklyn, por exemplo, que é uma das protagonistas, ela acaba concorrendo à prefeitura de Nova York para lutar contra isso. Todas essas cidades fazem essa reunião da cúpula para entender como é que eles vão lutar contra o inimigo. É um livro que parece que perdeu um pouco a essência de ficção científica, sabe? Eu achei muito estranho. Até que eu li o agradecimento de Nós Fazemos o Mundo. O agradecimento é muito interessante, gente, porque ela fala assim, ela começa o agradecimento falando que esse livro foi muito difícil de escrever. Isso porque ela fala que o mundo mudou muito mais rápido do que a ficção. Quando ela começou a escrever a série, ela não sabia que o mundo ia passar pelas coisas que passou. Primeiro, passou a pandemia, então ela não sabia que o mundo ia sofrer com a pandemia, não tava nas cartas de ninguém, né, gente? Enfrentar uma pandemia com vírus, enfim. Ela também falou muito sobre os assuntos que ela fala no primeiro, porque no primeiro livro ela fala sobre política, ela fala sobre questões sociais, questões culturais. Só que muitas das coisas que ela prevê no primeiro livro realmente acontecem, sabe? Então, a vitória do Trump, por exemplo, como presidente dos Estados Unidos,
livros, a alta das pessoas conservadoras, o mundo tá transformando, sabe? Então as pessoas estão ofendendo as outras pelas suas existências simplesmente porque elas podem. Então é muito estranho, sabe? E ela diz que isso deixou todo o processo muito mais difícil, porque o que era ficção não é mais. E aí ela também fala que era pra ser uma trilogia, só que ela não se sentiu capaz de escrever um terceiro livro, porque isso tava tomando muito dela, assim, muito, eu acho, da essência dela também, né? Porque pensa, se você é um escritor, você se doa muito pra história. Então ela acabou transformando esses livros numa duologia. E por fim, temos Nós Fazemos o Mundo. Então, eu sinto que esse livro não foi escrito na hora certa, sabe? Eu sinto que ela deixou muitas coisas de lado e ela repensou muitas coisas da história justamente por conta da realidade. E eu acho que dá pra ver a perda da qualidade do primeiro pro segundo. O que é muito estranho, sabe? Falar isso, porque parece que eu tô sendo assim muito pesada, sabe, na minha crítica. Mas é porque realmente, gente, dá pra sentir muito a diferença do primeiro pro segundo. Mas eu ainda acho que vale muito a pena, porque eu terminei o segundo livro bem satisfeita com a história, apesar de eu realmente esperar mais do segundo e de eu ter expectativas pro segundo, sabe, de ser uma coisa também empolgante pro final. Eu acho que muito dessa empolgação ficou só no primeiro e o segundo foi uma resolução muito satisfeita, assim. Bom, legal, gostei da história e é isso. Então foi mais ou menos o que eu senti com o final dessa duologia. Mas eu amei, gente. Esses livros me mostraram, de novo, como a Jamieson pode ser uma autora magnífica dentro da ficção científica. E eu fiquei com muita vontade de ler as suas outras histórias. Inclusive, já me indicaram horrores a Quinta Estação. Eu nunca comecei porque eu tinha essa aqui pendurada, sabe, em mim? Era uma série que tava pendurada, ó, desde 2021. Então eu precisava terminar essa pra saber se eu realmente ia querer ler outras coisas da autora. E eu com certeza vou dar uma chance pra Quinta Estação. Eu acho que deve ser incrível. Apesar de eu falar que o segundo livro não foi tão empolgante, eu acabei de lembrar de uma coisa que eu tava pensando ontem, porque assim, no final desse livro a gente tem uma batalha, e várias cidades aparecem pra essa batalha. Então nós temos Paris, Istambul, Hong Kong, São Paulo. Aliás, o São Paulo é um personagem que aparece desde o primeiro e é muito interessante ver como ela descreve São Paulo. E aí eu achei muito engraçado, gente, porque nessa cena de batalha, olha, eu não sei se vocês já viram isso, porque assim, a minha For You page do TikTok, ela ficou contaminada por um tempo, sabe? E aí, eu sempre via uns vídeos de inteligência artificial onde as cidades personificavam. Eu não sei se vocês já viram esses vídeos, porque eles são muito nichados. Mas é assim, como se, por exemplo, acho que eram países, na verdade. O Brasil personificado num monstro. Aí era tipo um monstro, assim, com as características do Brasil, andando. Era uma inteligência artificial muito esquisita. Mas era muito divertido. E eu imaginei essa cena exatamente igual esse vídeo. Porque, gente, é muito interessante. Eu vou ler um trecho pra vocês entenderem o que eu tô falando. E se vocês não quiserem ouvir, é só vocês pularem, tá? Porque aqui vai ter um certo spoiler. Aqui fala assim, ó. Na região leste, ela avista outra cidade se aproximando, mais tecnológica e limpa do que Nova York, trazendo um guarda-chuva imenso que cintila com um brilho dourado. É Hong Kong. Ela percebe que há outras e começa a se desesperar. Paris, avançando com passos confiantes, típicos de uma modelo na passarela, atinge em cheio o distrito comercial usando a Torre Eiffel como um chifre de unicórnio. Istambul deixou de lado sua fachada gentil e agora se manifesta simplesmente como um lutador de estrutura colossal besuntado em óleo. Gente, é esse vídeo de inteligência artificial todinho, eu amo. Logo atrás dele vem uma ninhada de gatos malhados gigantescos que se enroscam no tornozelo dele e chicoteiam com as caudas espectrais. Barcelona dá um soco no ar quando chega, aplicando golpes com punhos revestidos por obras arquitetônicas de Gaudí. Gente, é simplesmente fantástico. Essa história é completamente viajada, então você tem que ter a mente muito aberta quando você vai ler, só que eu acho que toda ficção científica é assim. Então a minha recomendação de hoje pra vocês é essa duologia, no caso, essa duologia, Nós Somos a Cidade e Nós Fazemos o Mundo. Apesar da leve perda de qualidade do primeiro pro segundo, eu ainda recomendo muitíssimo. Com relação aos personagens, eles são muito interessantes porque cada um tem uma personalidade diferente dentro da cidade de Nova York. E esses livros são basicamente uma homenagem gigantesca a Nova York, sabe? Se um dia eu fosse pra Nova York e eu conseguisse ir nesses distritos diferentes, eu acho que eu lembraria muito dessa história porque ela ficou muito marcada como sendo a personificação de um
um lugar. E eu adoraria ver outras histórias que pegassem outras cidades, sabe? O nascimento de outras cidades. Então, sei lá, vai que ela escreve algum dia, mas eu acho que não. Eu acho que ela terminou essa série com um peso muito grande no coração e talvez ela nem queira mais mexer com essa duologia. Mas é isso, gente. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado da minha brevíssima resenha dessa duologia de grandes cidades. Se você chegou aqui por esse vídeo, aproveita para se inscrever e não perder os próximos conteúdos aqui do canal. Estou sempre fazendo vlogs de leitura e vou fazer mais resenhas de séries de livros também nesse segundo semestre. Então aproveita para se inscrever e não perder os próximos vídeos. Agora eu fico por aqui, espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês também nos próximos vídeos do canal, hein? Estou aguardando vocês lá. Um abraço e a gente se vê depois. Tchau!